A encantadora de bebês resolve todos os seus problemas. Tracy Hogg e Melinda Blau. Resumo do capítulo 6. PUPD. Pegar no colo, pick up, e colocar no berço, put down. O que é o PUPD? Pegar no colo e colocar no berço é uma ferramenta de ensino e também um método de solução de problemas. Com ele, a criança não depende de você nem de nenhum tipo de acessório para dormir e não se sente abandonada. Não se deve abandonar a criança para que ela descubra as coisas sozinha. Esteja à disposição dela, mostre-se presente e não faça o choro controlado. Eu uso o PUPD em bebês de 3 meses a 1 ano de idade que ainda não aprenderam as capacidades de sono, às vezes mais tarde, em casos particularmente difíceis ou em crianças que nunca tiveram uma rotina. O PUPD não substitui o ritual dos 4 S's para diminuir o nível de energia. Ele funciona mais como um último recurso, frequentemente torna-se necessário por causa da paternidade acidental. Se a criança tem o sono agitado ou precisa de um acessório para dormir, é fundamental mudar esses hábitos antes que eles se tornem enraizados ou piorem. O PUPD não é nenhuma mágica, ele exige muito esforço e é por isso que eu sugiro que os pais coordenem seus esforços e façam turnos. Afinal, você mudará sua forma usual de colocar o bebê para dormir. Portanto, quando você deita o bebê sem um acessório, ele provavelmente chora porque ele está acostumado com a sua antiga maneira de adormecer. A mamadeira, o seio, ser ninado, balançado ou ficar no colo de alguém, seja qual for o acessório que você lhe tenha dado no passado. A criança resiste logo de início, porque não entende o que você está fazendo. Portanto, você pega no colo, reafirmando que pelo menos você sabe o que está fazendo. Dependendo da idade, da força física e do nível de atividade do bebê, você adapta a prática. No entanto, veja como o PUPD é um procedimento simples. Quando a criança chora, você entra no quarto dela. Primeiro tenta confortá-la com palavras e coloca a mão suavemente em suas costas. Até os 6 meses, você também pode usar o método de dar tapinhas e silenciar. Para os mais velhos, esse método perturba o sono. Portanto, apenas colocamos a mão nas costas da criança em vez de impor a nossa presença. Se ela não parar de chorar, pegue-a no colo. Porém, coloque-a no berço no minuto em que ela parar de chorar, nem um segundo depois. Você estará confortando e não fazendo-a dormir. Ela precisa fazer isso sozinha. Se o bebê chorar e arquear as costas, no entanto, coloque-o no berço imediatamente. Nunca lute com uma criança enquanto ela chora, porém mantenha o contato colocando a mão firmemente nas costas dela, para que ela saiba que você está ali. Fique com ela e diga, está na hora de dormir, você vai dormir agora. Mesmo que o bebê chore no minuto em que sai dos seus braços ou enquanto é colocado no berço, deite-o no colchão. Se ele estiver chorando, pegue-o de novo. A ideia é dar-lhe conforto e segurança e deixar que ele sinta essa emoção. Basicamente você diz, você pode chorar, mas o papai ou a mamãe está bem aqui. Eu sei que você tem dificuldade para voltar a dormir, por isso eu estou aqui para te ajudar. Se você o deita e ele chora, volte a pegá-lo, mas lembre-se de não insistir se ele arquear as costas. Parte dessas lutas e contorções é que ele está tentando voltar a dormir. O fato de afastar-se de você e arquear o corpo é a maneira que o bebê utiliza para se acalmar. Não se sinta culpada, você não está o machucando. E não o leve para o lado pessoal, ele não está bravo com você, está apenas frustrado porque nunca aprendeu a dormir. Como adultos que se reviram na cama sem parar em uma noite de insônia, tudo o que ele quer é um pouco de descanso. Em média, o PUPD demora 20 minutos, mas pode chegar até 1 hora ou mais. Não sei qual é meu recorde, mas o repeti com centenas de vezes em alguns bebês. Se você fizer o PUPD corretamente, pegá-lo no colo quando ele chora e colocá-lo no berço no minuto em que ele parar de chorar, ele logo entenderá a situação e chorará menos. No começo ele pode fazer manha, engasgar entre um choro e outro, pois está diminuindo seu nível de energia. A base do PUPD é reafirmar e reconquistar a confiança. O PUPD não impede o choro, porém evita o medo do abandono, porque você fica com a criança e a conforta quando ela chora. Ela não está chorando porque odeia os pais ou sente mágoa. Ela chora porque você está tentando fazer com que ela durma de uma forma diferente, o que a frustra. As crianças choram quando você muda seus hábitos, porém a causa básica disso é a frustração, e isso é muito diferente de chorar por ter sido deixado sozinho. Ser deixado sozinho faz o bebê gritar mais desesperado e assustado do que um modo quase primitivo, com o objetivo de trazer a mãe ao quarto imediatamente.
Para ser eficaz, o PUPD precisa ser apropriado do ponto de vista do desenvolvimento. Afinal, é diferente lidar com uma criança de 4 meses e uma de 11 meses. Portanto, faz um grande sentido adaptar o PUPD às necessidades de cada característica mutável do bebê. Nas 4 sessões a seguir, 3 a 4 meses, 4 a 6 meses, 6 a 8 meses e 8 meses a 1 ano, eu forneço informações resumidas sobre as características de cada faixa etária e como os problemas típicos do sono mudam ligeiramente com o passar do tempo. 3 a 4 meses, ajustando a rotina. A janela dos 4 meses às vezes coincide com um impulso de crescimento. No entanto, diferente dos impulsos anteriores do crescimento, estes não envolvem apenas mais dar leite materno durante o dia, mas também estender o período entre as mamadas. Se isso parecer estranho, lembre que agora o estômago do bebê é maior, ele mama com mais eficiência e ingere mais em cada mamada do que nos primeiros meses. Ele também precisa de mais leite, porque o nível de atividade irá aumentar e ele ficará por mais tempo acordado. Se você não ajustar a rotina ou se nunca teve nenhuma estrutura, este será o mês em que muitos problemas de sono se desenvolverão misteriosamente, entre aspas. Mas também desaparecerão da mesma maneira se você estabelecer ou ajustar a rotina. Se você não percebe que o bebê passa por um impulso de crescimento e começa a alimentá-lo quando ele acorda no meio da noite, ele desenvolve problemas de sono de repente, entre aspas, mesmo que antes dormisse a noite toda. Problemas comuns. Se a criança nunca teve estrutura na vida ou não fez a transição entre a rotina de 3 para 4 horas, há uma boa chance de que acorde no meio da noite, tire apenas sonecas, acorde muito cedo ou todas essas opções. Nesta idade, assim que o bebê entra em um nível mais profundo do sono, seu corpo relaxa e a chupeta cai. Embora muitos bebês continuem dormindo, alguns acordam assim que soltam a chupeta. Para esses, a chupeta é um acessório, e isso pode continuar até perto dos 7 meses, quando o bebê já sabe recolocar a chupeta sem a ajuda dos pais. Neste meio tempo, no entanto, se você continuar colocando a chupeta de volta na boca dele, reforçará um padrão comum de paternidade acidental. Em vez disso, deixa de fora e conforte o bebê de outras maneiras. Se você não ofereceu a chupeta até agora, é melhor nem começar. Principais perguntas. O bebê já teve uma rotina? Se não, você terá que introduzi-la. Você está tentando manter o bebê na rotina de 3 horas? Neste caso, precisa fazer a transição para uma rotina de 4 horas. O processo é o mesmo que colocar uma criança de 4 meses no Easy. As sonecas dele estão muito curtas? Perto dos 4 meses, o bebê consegue dormir no mínimo por 2 horas. Isso acontece mais cedo para alguns e mais tarde para outros. Mas se ele ainda não mama em um cronograma de 3 horas, as mamadas muito frequentes reduzem o tempo da soneca. Mesmo que ele tenha tirado boas sonecas até agora, começará a ter sonecas cada vez mais curtas. Geralmente, isso acontece de maneira gradual e muitos pais só percebem quando a soneca já chegou aos 45 minutos ou menos. Se você estiver atenta, verá o padrão assim que ele começar. Não o deixe enraizar-se. Entre na rotina de 4 horas. Próxima pergunta. Ele quer mamar com mais frequência, digamos, deveria mamar às 10, mas parece faminto antes? Quando ele acorda à noite, toma a mamada completa? Neste caso, provavelmente está passando por um impulso de crescimento. Além disso, você precisa começar a colocá-lo na rotina de 4 horas. Resista à tentação de alimentá-lo com mais frequência. Utilize o plano alimentar que eu recomendo para dar mais leite às 7 da manhã, ao longo de um período de 3 ou 4 dias, aumentar essa quantia gradualmente a cada mamada, acrescentando a mamadeira ou oferecendo os 2 seios, o que aumentará o suprimento de leite. Se ele ainda não estiver pronto, não aceitará esse leite extra, porém, observe a ingestão dele de agora em diante. Próxima pergunta. Ele está acordando mais cedo? Nessa idade, o bebê não chora necessariamente por fome no momento em que acorda. Como adultos, alguns sim e outros não. Muitos ficam falando sozinhos e, se ninguém os atende, voltam a dormir. Aqui é importante entender as dicas do bebê. Se ele chora por estar com fome, você precisa alimentá-lo, mas em seguida, coloque-o de volta para dormir. Se ele não dormir, faça o PUPD para ajudá-lo. Se você aumentar a ingestão dele durante o dia e fizer a transição da rotina de 3 para 4 horas, o tempo que ele passará acordado provavelmente se estabilizará. Porém, se ele não tomar a mamada completa, você saberá que ele não tinha fome e que apenas sugava para ter conforto.
No passado, você sempre o atendia imediatamente e oferecia uma mamada? Neste caso, é quase certo que ele tenha adquirido o mau hábito de acordar para conseguir o seio ou a mamadeira. Em vez de oferecer a mamada, você faz o PUPD. Como adaptar o PUPD? Com o bebê dessa idade, além do procedimento básico que eu descrevi anteriormente, quando você chegar ao quarto, enrole-o novamente na manta, mas faça-o com ele deitado no berço. Se você não conseguir confortá-lo no berço com as palavras de reafirmação e tapinhas suaves, pegue-o no colo. Segure-o até que ele pare de chorar, mas no máximo por 4 ou 5 minutos. Não o segure se ele estiver resistindo, arqueando as costas ou se afastando de você. Coloque-o no berço. Novamente, tente usar o método de dar tapinhas e silenciar para acalmá-lo no berço. Se isso não funcionar, volte a pegá-lo. Em média, o PUPD demora cerca de 20 minutos entre 3 e 4 meses. Felizmente, mesmo que o bebê tenha desenvolvido um mau hábito em resposta à paternidade acidental, ele não estará muito enraizado, a não ser que você já tenha experimentado o método do choro controlado, quebrando assim os elos de confiança. Alterando a rotina diurna aos 4 meses para resolver os problemas de sono noturno. Quando o bebê de 4 meses ou mais são mantidos no ISE de 3 horas, eles tiram sonecas irregulares e acordam frequentemente à noite. Se eles não fizerem a transição naturalmente, precisamos ajudá-lo. O plano a seguir é criado especificamente para uma criança de 4 meses e é fornecido em incrementos de 3 dias. Ele funciona bem para a maioria dos bebês, mas não se preocupe se o seu filho demorar um pouco mais para atingir o objetivo. O importante é direcionar as atitudes ao objetivo certo. Dia 1 a 3. Utilize esse período para observar a rotina de 3 horas do bebê. Quanto ele mama e por quanto tempo ele dorme. Geralmente, crianças de 3 meses tomam 5 mamadas por dia, às 7, às 10, às 1, às 4 e às 7. Nos dias 4 a 7, alimente o bebê às 7 quando ele acorda, aumente o tempo de atividade matinal em 15 minutos e no resto do dia as mamadas ocorrerão 15 minutos mais tarde. Por exemplo, a segunda mamada será 10h15 e não 10, e a terceira 1h15 e não 1. Ele ainda tira 3 sonecas e também uma soneca rápida de 30 a 45 minutos. Porém, o período entre as sonecas também aumentará um pouco e continuará aumentando gradualmente enquanto você aplica o plano. Dias 8 a 11. Continue alimentando o bebê às 7 quando ele acorda. Prolongue a atividade matinal em mais 15 minutos e assim as mamadas ficarão atrasadas por mais 15 minutos. A antiga mamada das 10 é agora às 10h30, a da 1, 1h30 e assim por diante. E você também elimina a soneca no final da tarde durante alguns dias a fim de prolongar as outras 3 sonecas. Dias 12 a 15 ou mais. Agora comece a prolongar a atividade matinal do bebê em mais meia hora, o que atrasa as mamadas subsequentes. A antiga mamada das 10 é agora às 11. A das 13 às 14 e assim por diante. Continue evitando a soneca no final da tarde para permitir que as demais sonecas se tornem mais longas, aproximadamente de 1h30 a 2 horas pela manhã e 1h30 à tarde. Esses serão os dias mais difíceis, mas mantenha-se firme. Se a criança estiver cansada, coloque-a para dormir mais cedo. Se você vem feito a mamada robusta, ofereça às 19 antes de dormir. 4 a 6 meses. Lidando com os antigos problemas. À medida que o repertório físico do bebê se expande, a mobilidade pode causar distúrbios de sono. Agora ele faz mais coisas com os braços, as pernas e as mãos. Tenta alcançar os objetos e também já tem o tronco mais forte. Fica de joelhos e se arrasta no berço. Você coloca a criança para dormir no meio do berço e horas depois ela está espremida em um cantinho. E às vezes tenta ajoelhar-se e levantar o tronco do colchão, se estiver frustrada. Quando está cansada, o choro passa por 3 ou 4 ritmos crescentes. Ela se torna cada vez mais nervosa, o choro mais alto e frenético e de repente atinge um pico e começa a regredir. Se você está tentando corrigir a paternidade acidental ou não sabe interpretar as dicas do bebê e ele está muito cansado, também haverá muita linguagem corporal. Quando você o segura, ele tenta arquear as costas e empurrar os pés para baixo. Problemas comuns.
Muitos problemas são os mesmos que já tivemos nas fases anteriores e que não foram solucionados. Se os movimentos acordam a criança, ela ainda não desenvolveu a capacidade de voltar a dormir, e isso a faz acordar durante a noite. Alguns pais são tentados a introduzir sólidos mais cedo ou a misturar cereais na mamadeira. Não é verdade que os alimentos sólidos ajudem o bebê a dormir melhor. Isso é um mito. E certamente tais alimentos não são uma solução para a paternidade acidental. O sono é uma arte que se aprende, não o resultado de um estômago cheio. Se o bebê criou o hábito de dormir em pequenos intervalos de tempo e ninguém o ensinou a voltar a dormir, as sonecas curtas demais também podem ser um problema neste ponto. Principais perguntas. Eu faço as mesmas perguntas que eu já havia feito nas fases anteriores. O bebê sempre tirou sonecas curtas ou isso começou recentemente? Se for um acontecimento recente, eu pergunto sobre outros assuntos. O que está vendo no lar, como estão as mamadas, se são novas pessoas ou atividades. Outra pergunta. O bebê parece mal-humorado e descontrolado depois da soneca? Ele dorme bem à noite? Se o bebê passa bem o dia e dorme bem à noite, isso pode ser um caso de biorritmo. Então, ele não precisa de sonecas mais longas. Porém, se ele fica mal-humorado durante o dia, precisamos fazer o PUPD para prolongar o tempo da soneca, porque, obviamente, ele precisa dormir mais. Como adaptar o PUPD? Se o bebê enterra a cabeça no colchão, gira a cabeça, tenta levantar-se, ajoelhar-se ou rola de um lado para o outro, não o pegue no colo imediatamente. Se o fizer, levará um chute no meio do peito ou um puxão de cabelo. Faça o seguinte, continue conversando com ele em um tom baixo e reconfortante. Quando você o pegar, segure-o por apenas 2 ou 3 minutos. Coloque-o no berço mesmo que ainda esteja chorando. Então, pegue-o novamente e siga a mesma rotina. Os bebês da cidade são mais inclinados a começar uma luta física quando você tenta mudar o hábito. O erro mais comum dos pais na cidade é segurar o bebê no colo por muito tempo. Se o bebê resistir, não continue com ele no colo. Por exemplo, se a criança abaixa a cabeça, afaste-a de você com os braços e pés. Nesse momento, diga: ok, eu vou te deitar. Provavelmente ela não irá parar de chorar porque está no modo combate. Pegue-a no colo imediatamente. Se ela recomeçar a luta, coloque-a no berço. Dê a chance dela se acalmar sozinha. Talvez ela inicie o choro do mantra. Deixa de costas e segure as mãos dela, dizendo: ei, vamos lá, você está apenas indo dormir, está tudo bem, eu sei que é difícil. Os pais de bebês de aproximadamente 5 meses costumam comentar: eu pego o bebê no colo e ele reclama. Mas então, quando começo a colocá-lo no berço, ele chora antes de encostar no colchão. O que eu faço? Você o deita no colchão, interrompe o contato físico e então diz: vou pegá-lo novamente. Do contrário, ensinará que ele deve chorar para ser pego no colo. Por isso, você precisa realizar o processo inteiro, deitando no colchão. Depois disso, continue o método e volte a pegá-lo. Fim da parte 1 do capítulo 6.